Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos Educação em Foco. Hoje com o tema Educação e Diversidade, Ética e Empatia nas Relações. Professora Jane Haddad, boa tarde. Professora Regina Chodo, boa tarde. Já estão a postos aí para iniciar essa discussão. Então, eu encaminho para a professora Regina aí para que dê sequência a mais um Diálogos, a mais uma segunda-feira. Tenham todos um excelente webinar. Opa! Obrigada, Paulo. Olá, boa tarde aos nossos queridos amigos da live de toda segunda-feira. É uma grande honra estar aqui novamente. Boa tarde, Jane, querida. Boa tarde, Regina. Boa tarde a todos que estão aí conectados para a gente bater um papo sobre as adversidades. E nesses tempos de pandemia, nós estamos vivendo uma grande confusão mental, emocional, né? Então, a gente tem observado uma grande intolerância das pessoas andando na rua, seja com comportamento negacionista, de negar a pandemia, seja com comportamento de, como quem diz assim, eu sou mais forte do que o coronavírus, né? Brincando de disputar agora, mas escolhemos esse tema, educação e diversidade, a ética e a empatia nas relações, por conta do que a gente tem observado nos últimos 6 meses da pandemia. Aliás, estamos indo para quase 7 meses que as nossas escolas estão fechadas. Falar de educação e diversidade já é um tema muito importante no debate educacional, pois, agora com a pandemia, parece que se acentuou as discussões, mas não se acentuou o nível de consciência das pessoas. Por exemplo, falar de educação e diversidade é falar das diferenças, dos nossos valores compartilhados pelos seres humanos, que é a ética nas nossas relações. Mas vejam, é fundamental que a educação brasileira não perca de vista a educação pela diversidade, que é quando a gente possa discutir abertamente na escola sobre a questão de gênero, da própria orientação afetivo-sexual, quando a escola permite a discussão com um posicionamento muito claro, inclusive no currículo, sobre a cultura negra, inclusive da cultura indígena brasileira, né? Nesse momento, quando a gente olha um país com tamanha crise social, econômica, provocada e acentuada pela pandemia, nós temos que falar das diferenças culturais, socioeconômicas, temos que falar da discriminação, do preconceito, de uma educação que ainda não é inclusiva de fato, que ainda é muito segregadora, né? Temos que falar da igualdade de direitos, também falar, por exemplo, sobre os direitos humanos. Quais são nossos direitos? E na pandemia, evidenciou-se mais ainda as desigualdades, a falta da equidade na educação. Eu tenho observado que há municípios, por mais que a estatística diga que a cada 10 alunos, 2 não têm acesso à internet, há alguns municípios que 50%, 60%, 70% das crianças não têm acesso à internet, até mesmo os professores. Estamos acentuando as desigualdades. Por isso, nunca foi tão importante falarmos da educação e da diversidade, principalmente em relação à ética nas relações, à empatia. Jane, nesse momento, se fala tanto da empatia. Vimos um país se comover solidariamente, né, para estender a mão para aqueles que necessitam. Muitas ações foram feitas, nunca antes vista, inclusive sem precedente na história, a gente olhou atos de humanidade, mas também acentuou-se
a intolerância de alguns que andam na rua sem máscara, não se protegem, de outro que briga na rua, aumentou-se a violência. E aí, gente, o que é que está acontecendo com a nossa população? Onde está a ética nas relações? Jane, o que você pensa sobre isso? Bom, eu acho que esse tema é um tema que assim, a gente tem que se debruçar, né? Porque nós, educadores, estamos vivendo um tempo completamente novo e eu acredito muito que quando a gente fala de empatia e ética, nós estamos tendo um campo fértil para pisar nele agora, né? Não é sofrer a dor do outro, mas me colocar no lugar dele, né? Eu acho que isso, esse diálogo de hoje, ele vem selando as nossas últimas falas, né? Porque quando você coloca direitos humanos, quais são os nossos direitos humanos? A inclusão, ela é o holofote dos direitos humanos, né? Essa questão da equidade. Então, por exemplo, os jovens da escola privada, de alguma forma, nesse momento, eles estão recebendo aulas ou envio de atividades com o Enem marcado, né? A educação pública, principalmente o Estado, muito pouco. Então, quer dizer, só aí já tem um baita nó para a gente falar da inclusão e das adversidades. Então, eu fico pensando, qual que é o nosso compromisso ético frente a uma desigualdade que foi descoberta com a pandemia? Porque, na verdade, a gente sempre soube de uma desigualdade social, de uma desigualdade educacional, de uma desigualdade na saúde, mas com a pandemia, o que aconteceu? Nós fomos obrigados a olhar aquilo que a gente não estava olhando. E eu acho muito interessante, sabe, Regina, quando a gente está debatendo as adversidades frente a esse momento, a gente parar para pensar o que são as emoções que a gente tem falado tanto, porque eu não consigo enxergar a empatia sem trazer a emoção para fora, né? Que é aquilo que eu penso aqui num nível consciente, mas que eu sinto de um outro lugar. Então, por exemplo, por que a minha a indiferença também tem crescido? Quando você abre a sua fala hoje falando do negacionismo, uma outra estrada do negacionismo é a indiferença. É quase que, eu falava isso essa semana, é quase que uma blindagem que eu coloco em mim para não sentir o que o outro está sentindo. Por quê? Porque sentir o que o outro está sentindo me coloca num movimento de responsabilização. Qual que é a parte que me cabe frente a esse cenário que a gente está vendo? E olha que interessante, eu tenho visto muitos professores que têm batido o pé e se colocado como voluntários virtuais para ajudar os alunos de ensino médio da rede pública para que eles se preparem para o Enem. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela está fazendo a correção das redações, reestruturando como que eles fazem. Então, eu acho que é esse movimento, ao mesmo tempo, de solidariedade, de empatia e de tolerância. Isso mesmo. Porque eu acredito que a tolerância, né? Desculpa, a tolerância é um convite nesse momento de tantas adversidades, né? Jane, a sua imagem está congelando. Agora parece que normalizou. Mas, enfim, vamos lá. Me fala se tiver de novo. Isso. Você que está nos acompanhando aí nas redes, né? Meus amigos aí de Indaial que nos acompanham constantemente, São Paulo, Timbó, todos bem-vindos. Agora, vejam,
Eu gostaria de falar nesse momento, Jane, dentro da educação e diversidade, da ética e empatia, um pouco mais sobre a intolerância, que você estava falando agora. Estamos assistindo via mídia, né, as pessoas com uma grande intolerância ao não, né, a não aceitar que ele não pode ir na rua, que ele está privado, e algumas pessoas relutam. Por exemplo, chega final de semana, as cidades litorâneas estão cheias novamente. Olha o que está acontecendo com Israel. Israel tinha reaberto tudo e, a partir de hoje, voltaram a crescer nos indicadores e fecharam novamente as escolas. Nossa. Então, quando nós que lidamos com a educação, muitas famílias, a sociedade querendo que reabra a escola, outro segmento falando que ainda não. Mas como é que vamos reabrir as escolas com segurança se há uma intolerância da população não preservando vidas num simples fim de semana? Eu sei que está difícil ficar em casa. Nosso nível de tolerância está diminuindo. Tanto que a gente já comentou o aumento de divórcios, brigas, maus tratos contra a criança. Agora, a intolerância, Jane, ela é desencadeada pela raiva? Então, Pois é. porque eu vou fazer a pergunta, porque a Jane é psicanalista, como a gente lida com a intolerância quando a gente tem uma ética na sociedade que a gente discute tanto? Ética nas relações, que é fundamental na educação e no convívio social. Parece que as pessoas pegaram a ética e jogaram fora. Eu fico pensando, né? São 3 coisas que você coloca muito importantes para a gente refletir nesse momento. A intolerância, porque a intolerância, eu fico pensando, não é simplesmente eu sair dela e tolerar o diferente, né? Porque eu tolero fulano. Não é isso. O que a gente está falando é de um sentimento de pertencimento, né? Então, por exemplo, a intolerância é quase o sinônimo da exclusão que a gente está vendo hoje, né? Quer dizer, porque eu não tolero, eu coloco para fora. E a gente está vendo isso em todos os âmbitos. Olha, o aumento de divórcios, né? Quer dizer, eu sou preparada para conviver com o igual, ou com aquele que não me incomoda, mas não com aquele que eu tenho que me adaptar, vendo o que ele tem de positivo e o que ele tem de negativo, vamos dizer. E quando você coloca da raiva, pode observar, quando eu me torno intolerante a determinada situação, eu ajo por um dos impulsos mais primários, que é a raiva. Eu ataco. O que nós vivenciamos aí na semana passada frente àquela pessoa que se diz ministro da Educação, né? Que é o quê? Todas as pessoas gays têm uma família desajustada. Primeiro, de que família que ele está falando? Né? Porque o que é desajuste? Porque a gente vê crianças e jovens que conseguem superar suas adversidades, mesmo tendo adultos que não dizem a que vieram ao mundo. O gay, ou escolher o próprio objeto de amor da sua sexualidade, que eu saiba, já foi tirado desde 1900 do quesito patológico. E uma outra questão, uma pessoa que deveria dar o exemplo de tolerância, de uma educação civilizada, de uma ética, de uma inclusão, independente do gênero, ou da cor, ou da raça, ou da religião, nos dá o quê? Um exemplo de intolerância e exclusão. É quase que um efeito dominó que a gente está vivendo na sociedade, porque eu sou tão tomado pela minha raiva que eu começo a replicar esse discurso de raiva, de ódio,
de intolerância. A ética, ela me serve como uma bandeira de que no mundo não existe só eu, não é? Então, a gente precisa de regras para conviver civilizadamente. No entanto, o que a gente está vendo nas grandes instituições que nos servem como referência na sociedade? Uma falta de ética, uma intolerância, uma exclusão, uma desigualdade. Então, o que a gente está vivendo? A chance de poder fazer diferente diante de tudo que a gente está vendo, mas não com raiva, e sim com empatia. Muito bem. É momento nessa pandemia de repensarmos o sentido da nossa vida, nossos propósitos, para não perder de vista naquilo que a gente acreditava e que, por conta da pandemia, agora parece que eu jogo tudo fora e desacredito, né? Então, quando a gente tem um propósito de vida, que é fazer o bem, praticar o bem, me colocar no lugar do outro, agir com empatia e ética, eu não posso esquecer. Então, a educação e a diversidade são temas que agora nós vamos ter que falar mais ainda na educação com as nossas crianças, né? Porque, por exemplo, alguns negam o fogo que está acontecendo na Amazônia, no Pantanal, no Mato Grosso, outros negam. Tem uma negação, né? Não é bem isso que está acontecendo. E a gente vai observando como a sociedade vai gerando mais conflitos. Logo, logo teremos as eleições e podemos observar como serão a ética nessas relações políticas, inclusive, né? Mas, Jane, quando a gente fala de ética, quando você sinaliza que a intolerância, a raiva, não pode nos cegar diante da ética nessas relações. A ética é o farol, como diz Terezinha Azeredo Rios, que esteve logo no início da pandemia conosco, que é o grande farol que ilumina a humanidade, ou seja, com valores, com princípios da sociedade como um todo, que todos comunguem, regras de convívio para todo mundo. Inclusive, Jane, a gente tem assistido através da mídia televisiva, que até a própria justiça muitas vezes não olha com a ética devida, né? Por exemplo, a própria justiça discutiu esse final de semana se um caso tem que ser julgado ou não. O preso estava preso, foi libertado porque um promotor não quis usar uma máscara. Veja o quanto está comprometendo a organização da sociedade, levando para um caos social. Para além da pandemia, teremos um caos. Então, Jane, agora vem a pergunta. Vai. Agora vem a pergunta, meus queridos. Será que dessa pandemia, numa educação para a diversidade, as pessoas aproveitarão dessa pandemia para se tornarem pessoas melhores? Ou vendarão os seus olhos e não vão querer enxergar o que está posto das desigualdades, né, e da falta da equidade na nossa sociedade? É interessante, né? Quando você fala assim, eu fico pensando, por que em pleno século XXI nós temos que discutir sobre inclusão na escola? Porque quando você traz esse cenário de mundo, né? Porque o Brasil, eu acho que ele é um país que atualmente ele está se fazendo presente das piores formas possíveis, né? A questão do aquecimento global, que tem a ver com a ética, a questão da não acessibilidade aos alunos que não têm internet. Então, uma série de coisas, pessoas morrendo nos hospitais públicos, né? Perícias que as pessoas fazem para
há anos estão lá, batem, pegam 2, 3 ônibus, chega lá, tem uma plaquinha, não iremos atender. Então, tudo isso já é um cenário que diz assim, a ética parou aqui. Aí vem as grandes instituições, Polícia Federal, Senado, todas as instituições que nos balizam em relação à ética e começam a agir por si, não em nome de uma população, né? Então, é natural que derrube todas as aprendizagens, porque hoje, se eu esbarrar num carro e ninguém estiver olhando, eu fico me perguntando, sabe, Regina, se eu vou deixar um bilhete com meu telefone para essa pessoa me ligar ou se eu vou embora. Por quê? Porque a primeira coisa que as pessoas pensam hoje é assim, mas se fosse ao contrário, fulano ia embora. Aí já entra uma questão para a gente pensar de qual ética que nós estamos falando. Assim como o desavisado do ministro fala, todos os gays são filhos de famílias desajustadas. Eu, por exemplo, eu tive meus pais separados na década de 70. Então, eu sou filha de uma família desajustada. Entende? Então, eu acho que a gente está num momento muito bonito, apesar da feiura, de reconstruir aquilo que não será negociado por nós, né? Então, independente de eu esbarrar no carro da frente, de estar sendo vigiado ou não, eu vou colocar o meu telefone para resolver o problema que eu causei. Eu não vou colocar só porque alguém está me vigiando. Essa é a questão. Eu falo muito assim, na educação, eu gostava muito de falar, aqueles que imprimem os seus próprios trabalhos, usando a impressora e as folhas da Secretaria de Educação ou da sua escola, é ético. Né? Uma pessoa que contraiu o Covid dentro de um prédio, como é o meu caso, desce as escadas sem máscara, é ético. Será que isso não está gerando essa intolerância porque eu perdi a bússola do bem e do mal? Então, será que nós perdemos a bússola ou a pandemia fez só dar visibilidade a esses que já eram? Uhum. Então, a pandemia só mostrou para a sociedade o quanto a gente ainda tem problemas com a educação formal e não formal. Mas olha que legal que você traz. Aí vamos pensar a vulnerabilidade, que eu acho que é essa que ninguém de nós está sabendo lidar. Estamos todos vulneráveis. E quando que a gente vê a ética da pessoa? É na vulnerabilidade. Quando que a gente vê os valores inegociáveis? É na vulnerabilidade. Estamos todos vulneráveis. E aí parece, sabe, que nós voltamos a agir com os nossos impulsos primários. Então a pessoa era um falso honesto, um falso ético. Porque no momento de vulnerabilidade, como a gente está vivendo na pandemia, fez acentuar o caráter daquela pessoa, ou a falta de caráter, né? Faz acentuar. Isso é que está me preocupando. Essa semana eu tô lendo um livro de um psicanalista que escreve sobre educação. E ele diz que uma das coisas que eles mais colheram, quer ver, eu até marquei aqui, acho que cabe muito bem isso aqui, olha. Uma pesquisa recente mostrou que cada geração, desde o pós-guerra, né, olha só, pós-guerra, nós teremos pós-Covid, sente-se por volta de 4% a 6% mais solitária do que antes. Me parece, sabe, Regina, que essa agressividade que a gente está vendo é uma forma de não saber nomear o que está sentindo, porque o isolamento nos coloca meio que num lugar único,
Tanto é que a gente tem visto pessoas intelectuais, pessoas com menos poder aquisitivo dizendo que tá bom viver longe da sociedade. Isso me preocupa muito. Ao contrário, né? Nós temos que aprender cada vez mais viver, porque nós todos somos interdependentes de todos na sociedade. Pois é, Nós mas por não outro lado, nós estamos ouvindo, escutando a humanidade dizer que é melhor viver sozinho. Quando eu vivo sozinho, se o outro tenta pegar minha comida, eu elimino ele. Nós já vimos isso na pré-história, não foi? Quando a gente estuda a pré-história. Por isso, Jane, nós precisamos de uma educação para a diversidade, uma educação sistêmica que olhe o todo. Eu preciso do outro para viver numa grande teia de relações humanas. Perfeito. Uma participante colocou uma coisa aqui no chat chocante, a Cleonilda, que o vizinho, aqui na minha cidade, vizinha, o vizinho matou o outro vizinho por conta do cheiro das fezes do cachorro. Aff, meu Deus, olha o tamanho da intolerância, né? Então, quando a gente olha essa intolerância com o outro, a pandemia apenas está fazendo revelar quem de fato a pessoa era. E é interessante porque quando você traz da ética, eu fico pensando, a ética ela envolve também aquilo que a gente tem falado muito, de adiar uma gratificação imediata minha. Parece que a gente está voltando para esse lugar, né? Quer dizer, aquela fezes me incomodou, o que eu faço? Eu elimino, né? Então, a Letícia escreveu, só transparecer o que já existia e muitas vezes estava encoberto. Exatamente. Por isso, a pandemia tem feito, eu espero, na sociedade, um impacto para que todos repensem as suas vidas, o sentido da vida, a ética nas relações, o propósito. Nunca se falou tanto em empatia, por outro lado, nunca se faltou tanto também, de fato, a empatia, que é saber se colocar no lugar do outro, de fato, e não só falando. Então, estamos vendo uma baita de uma contradição, né? Ontem eu contava para a Jane, num programa televisivo, alguém que dizia, você não tem educação, gritando. Ué, mas você tem, porque você está gritando com outro, você tem educação? Pois né? é. Até onde vai o nosso limite entre o que é certo e o que é errado? Qual é o nosso limite? E aí a Jane nos chama a atenção de que esse momento não podemos aprisionar o que a gente está sentindo. Quanto mais escondermos e sufocarmos, pior será. Esse é o momento de falarmos. Então, Jane, eu quero falar agora sobre uma outra coisa que está acontecendo no mundo. Vidas negras importam. Você acha que em pleno século XXI, depois de toda a luta de Martin Luther King, de Nelson Mandela, aqui no Brasil, quando a gente venceu a escravidão, né, com a Lei Áurea, nós ainda, em pleno século XXI, temos que ver manifestações escritas, vidas negras importam? Ora, bolas, todas as vidas importam. E o negro precisar levantar bandeira para dizer, olhe para mim, eu sou gente. Quando a criança diz, olhe, pai, para mim, por que você está me batendo? Quando faz bullying, né, com os outros, olha para quem eu sou. E olha, não é só nos Estados Unidos, como no Brasil, a segregação racial que ainda existe em pleno século XXI. Talvez isso tudo a gente tenha visto mais agora, né? Mas comente lá, Jane. Olha que interessante. Essa semana eu estou mudando de prédio. E no prédio que a gente está indo, tem o elevador social e o elevador de serviço. E a minha secretária é negra.
e ela é tratada aqui em casa como da família. Então, meu marido me perguntou, será que ela vai poder andar no elevador social? Porque lá é um prédio assim, de pessoas mais velhas. Falei assim, isso não está nem em questão. Mas tá, tanto é que eu não tenho 2 elevadores. Eu tenho um de serviço e um social. Olha só como que o preconceito é aquilo que o Tiago falou, é estrutural. Nós vamos viver ainda 1000 gerações para nos tornarmos seres mais evoluídos, que não classificam as pessoas pelo seu QI, pela cor, pela crença, pelo partido, porque é muito fácil eu acolher, incluir, ser tolerante com quem pensa como eu. Agora, quem não pensa como eu faz o quê? Me ataca. É o que a gente está vendo, né, nos noticiários, é o que a gente está vendo nos Estados Unidos. Basta a gente olhar para a cara e para o jeito do presidente, que é um líder. Né? Então, quer dizer, será que em pleno século XXI nós tínhamos que estar debatendo isso ainda? Né? Então, Ainda. quer dizer, ainda. Então, eu acredito que é muito essa ideia, viver a minha experiência é também me colocar no lugar do outro. Não viver a dor dele, porque essa eu não vou conseguir. Mas é tentar aquilo que a gente fala, tentar andar com os sapatos do outro. Não adianta eu falar que, nossa, legal, quando eu ando com o meu tênis super confortável. Agora, e quando eu tenho que subir uma estrada de pedra com a Havaiana? Só tem um jeito de eu chegar perto do que o outro sente. Tirar o meu tênis confortável e colocar minha Havaiana no pé. Talvez eu sinta. Entende? Então, eu acho que isso é uma experiência. Por exemplo, em pleno século XXI, no meio de uma pandemia, você sabe disso, tem escolas perguntando como vão avaliar seus alunos. E quando eles me fazem essa pergunta, sabe o que eu falo? Tem gente morrendo. Você quer mesmo que eu te responda isso? Na verdade, né, Jane, a gente está vivendo um caos agora com muitas contradições mesmo que estão se revelando. Quando eu falei, por exemplo, do preconceito, esse final de semana eu assisti novamente um filme chamado Talento e Fé e tinha assistido durante a semana Histórias Cruzadas novamente. Né? Ai, é lindo. Na década de 40, na década de 70, a discriminação do negro que não podia participar, não podia frequentar a escola, não podia entrar no time de futebol americano porque o time era de brancos, ou as negras que tinham lá na década de 40 um banheiro separado, né? Então, nós vivemos, e parece que não estamos aprendendo, porque quando eu vejo uma polícia apertar o pescoço de uma pessoa, ela é gente, independente da cor dela, mas porque é negro, ela é esquisita. Pois é, e aí, Regina, eu fico me perguntando, porque outro dia eu estava colocando essa minha indignação e alguém que estava assistindo era policial. Porque eu falei, mas precisa pôr o joelho na garganta do outro? Aí ele me explicando que essa é uma técnica básica na polícia. Para contenção, né? Mas esses dias contiveram uma professora desse jeito, sem que ela pudesse ter direito a falar. Então, nós estamos vivendo, lá no Pará, nós estamos vivendo uma agressão contra o ser humano. E a pandemia fez provocar outras pandemias, mas é hora de discutirmos com nossos alunos com projetos que falem da educação e da diversidade. A educação e a diversidade para que a gente fale da exclusão, da segregação, da discriminação, da diversidade sociocultural, do respeito
as questões raciais, étnico-raciais, para que a gente fale sobre todas as diferenças e acenda um grande farol da ética para o respeito a essas diferenças. Afinal, a educação inclusiva, ela prevê o respeito a cada um e a todos. E sabe uma coisa que eu coloquei para mim? Porque eu acho que a gente está numa tendência de ser anestesiado tão facilmente. Então, por exemplo, colocar semanalmente um ato de generosidade para você fazer, um ato de solidariedade para você fazer para o outro, porque senão a gente vai cair naquilo que a gente tem falado da normose. Olhar e ver gente morrendo vira normal. Olhar e ver negros sendo mortos pela sua cor da pele é normal. Eu sei porque eu aprendo muito com essa minha secretária, sabe? Por exemplo, outro dia ela vinha subindo, aí tinha um grupo de meninos brancos, uns negros subindo. Aí ela, pode olhar que eles vão em cima do negro. Dito e feito. Ainda vivemos uma segregação racial impressionante, onde todos têm direito. Haja visto que o maior número de mortes por violência no Brasil, negros, pobres e homens. Então, é o que a gente está vivendo entre a universidade pública e a privada, a escola pública e a privada. Quem está tendo acesso neste momento? Né? Então, quer dizer, não está tão longe da gente. Não, inclusive, Jane, eu queria compartilhar que a semana passada uma criança de uma rede privada, uma pré-adolescente, ela disse: eu até estou triste, porque as crianças da escola pública sem acesso à internet não vão ter a mesma igualdade de oportunidade de nós, que vamos vencer o ano e teremos terminado o ano, porque não se perdeu um dia letivo. E estão acompanhando, enquanto há uma porcentagem imensa no Brasil de crianças que não tiveram acesso algum. Ela dizendo da preocupação que vai acentuar mais ainda pós-pandemia as nossas desigualdades de acesso à educação, ao mercado de trabalho, ao sonho e às perspectivas dos jovens para o mundo que vai se apresentando para nós. Né? E aí, olha que interessante, se a gente olhar a proposta da Base Nacional Comum Curricular, a palavra que aparece é equidade. Então, agora vamos falar então sobre isso. Jane, eu estava aqui escrevendo, pensando na educação e diversidade com ética e empatia, que talvez seja preciso, nesse momento, alguns princípios educativos. Repensar esses princípios. Como eu fiquei surpresa com essa menina de uma escola privada, eu acho que a gente precisa repensar os princípios para toda a educação. Voltando a discutir o que é equidade, o que é oportunidade, dignidade humana e educabilidade. Educabilidade, gente, não é a educação para todos que a gente diz, mas a gente exclui. Exclui o aluno que tem deficiência, a gente exclui o aluno que tem dificuldade de aprendizagem, o aluno que não tem internet agora, o aluno que não tem comida em casa, que não tem saneamento básico em casa. Então, quais são os princípios que nós teremos que repensar para a educação e diversidade pós ou na pandemia e quando retornarmos às aulas? Eu coloquei esses 4 princípios: dignidade e educabilidade. Será que todos estão propensos à educabilidade quando a gente diz que educação é para todos na Constituição Federal e a gente não cumpre isso porque minimamente não foi pensado como chegar, por exemplo, à internet em todas as casas de todos os alunos nesse momento? E é muito triste ver isso.
Até porque, né, Regina, se a gente for pensar, a dignidade puxa os outros dois, né? O que é dignidade? Então, vamos pensar aqui, ter as necessidades básicas garantidas. Nós não temos. Nós que estamos aqui podendo assistir esse bate-papo, conectados, somos privilegiados, né? Então, por exemplo, a dignidade vem de eu poder tomar um banho, de eu poder ter um cômodo adequado, de eu poder ter saneamento básico, de eu poder ter acesso à saúde, alimentação. Eu não estou falando de comer um peixe, eu estou falando de poder ter um alimento, né? Como que eu vou? Eu aprendi muito isso, sabe, Regina, em Cuba. Por quê? Porque é uma indignidade, né? O socialismo em nome de poucos. Então, as crianças vão para a escola sem se alimentar, porque o que o governo dá é isso. Se ele quiser mais alguma coisa, o seu pai pega lá na cadernetinha e essa cadernetinha é descontada no final do mês no que o governo deveria pagar para ele. Então, todo mundo que não tem dinheiro vive em estado de miséria, mas eles têm saúde, educação. Será que é só isso? Né? Porque se eu não me sinto pertencente à minha família humana, eu não vou para a escola aprender. Por quê? Aprender é abrir os olhos e inconscientemente eu quero é fechar os olhos, porque quem deveria estar provendo a educação, a saúde, o bem-estar, está o quê? Olhando só o próprio lado. Aí, de novo, a gente acaba na crise ética que estamos vivendo. Né? Pensar no Covid, sabe, é pensar de que é um pequeno ensaio da humanidade, né? Porque a gente já via desde lá do ano passado que alguma coisa estava em desequilíbrio, não só humanamente, como na natureza, como no sistema econômico. Não é natural pessoas terem tanto e pessoas não terem nada, sendo que essas pessoas que não têm nada também estão trabalhando. Na verdade, o Brasil precisa evoluir na questão educacional justamente para que todos tenham direitos, né? E não sejam tão desigual. Por exemplo, sabe, Jane, me fiquei pensando esses dias comigo, observando através da mídia, as grandes empresas, né, multinacionais brasileiras fazendo doações milionárias para hospitais, para favelas. E por que não dividem melhor em termos de salário para o trabalhador, né? Então, eu que tenho origem japonesa, mesmo o Japão sendo um país capitalista, entre o diretor da empresa e o trabalhador, a diferença é no máximo de 2, 3 salários. Aqui no Brasil, é de 1000%. 2000%. E por que essas empresas, quando vão fazer, entre aspas, generosidade, precisam mostrar? Então, é isso que eu estou dizendo. Porque eles acentuam a desigualdade entre os que ganham mais e o que ganha o salário mínimo, né? E aí ainda está fazendo uma boa ação. Mas, enfim, isso é o que eu quero comentar mesmo aqui com nossos participantes que são educadores, isso, é que a pauta da educação e diversidade precisa fazer mais parte do currículo do que nunca. Perfeito. Porque a pandemia está evidenciando isso, né? Então, uma pessoa escreveu assim, a Tânia Regina, minha xará, ela escreveu, tipo assim, somos bons até quando me convém. Olha só, é bem isso mesmo, Tânia. Algumas pessoas estão achando que são bons até quando lhe convém. Quando não lhe convém, chuta um pau da barraca numa expressão chula, né? Então, acho que esse momento é momento de acolher essas diversidades todas que estamos vivendo para falarmos mais sobre a ética nas relações. Que farol é esse da ética que deveria guiar toda uma sociedade
e que esse farol está perdido. Ele está fazendo um looping no Brasil e até quem tem curso superior perdendo sua ética no convívio e nas relações humanas. Então, desculpa. Pode falar, Jane. Não, e talvez, sabe, isso que você está falando pode nos convidar a falar mais de cada etapa desse preconceito, né? Que ele começa lá atrás. Lembram Nunca Me Sonharam, que a gente discutiu, que um dos estudantes falava assim: eu tenho oportunidade, o problema é que a minha oportunidade não é igual ao outro que pega o elevador do térreo, eu pego do subsolo. Essa é a diferença. Então, eu acredito que esse momento que nós estamos de sensibilidade é momento da gente trazer a nossa narrativa do preconceito. A gente comete o tempo inteiro atos preconceituosos sem perceber. É verdade. Por exemplo, eu que trabalho com a política da primeira infância e com a educação infantil, há um documentário chamado Repense o Elogio. Assistam aí, professores, anotem. Repense o Elogio. Esse documentário revela que os pais, quando as crianças chegam ao mundo, dizem para os seus filhos, para os homens, eles elogiam dizendo: você é forte, corajoso. E para as mulheres, para as meninas, os pais normalmente as chamam de princesas. E o estereótipo da princesa no Brasil é da princesa loira. Magra. E nesse documentário, eles pedem para as meninas negras, crianças, tamparem os olhos e descreverem a princesa. Ela é negra e ela descreve a menina branca, de pele alva, loira, de cabelo liso. O oposto, mas o pai chama aquela menina de princesa. Então, que elogio é esse que a gente recebe que vai criando rótulos preconceituosos em nós? Por que as meninas não podem ser elogiadas de fortes também? E aí um menino, em pleno século XXI, uma criança de 5 anos diz: homem é super-herói, menina lava louça. Então, ainda temos, você veja, até em loja de brinquedo, brinquedo de menino, brinquedo de menina, roupa de menino, roupa de menina. Na Alemanha, há 2 décadas, a seção de roupa infantil, brinquedo, sem segregar. E no Brasil a gente ainda segrega muito. Muito. Né? Basta a gente ver o gordo. A gente entra nas lojas, agora nem tanto, né, virtual, mas os modelos das roupas é para determinado tipo de corpo. Sim, 38, 36. Né? Então, é aquela ideia. Qual é E aí a gente pode falar da inclusão, né? A gente parte de que existe um normal, de que existe um corpo adequado, que existe um tipo de cabelo. Essa semana, não sei se vocês viram, rodou muito aí na internet um videozinho daqueles de pai e filha do Afogar o Ganso. Né? A menina pergunta para o pai o que é afogar o ganso. E aí ele fala que afogar o ganso é você pegar um ganso, pôr na panela, cozinhar e tal. E fica nisso tudo. Aí ela fala para ele: é porque o fulano me chamou para afogar o ganso. Aí ele dá o maior piti e tal. Aí me perguntaram: o que você achou? Eu falei: um WhatsApp machista, porque eu queria ver se o filho fosse o homem, né, que falasse de afogar o ganso, provavelmente o pai ia falar: ei, meu filho, tá mandando bem, né? Como era menina, ele dá uma outra linha para aquilo. A grande questão é essa, que nós ainda criamos meninos e meninas. Não criamos crianças.
Por mais que a gente já tenha um discurso longe do preconceito, a nossa prática ainda é preconceituosa, porque a gente o tempo inteiro fala de crianças que foram alfabetizadas e as que não foram. Nós vivemos ainda, né? Por isso é importante a discussão contínua deste tema educação e diversidade. E nesse momento da pandemia, acho que a gente precisa falar muito sobre o respeito às igualdades de direito, em relação, inclusive, à educação. Na verdade, trouxemos esse tema porque nós não estamos assistindo em cenário nacional uma política pública que contemple uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens. Nesse momento, a educação está em pauta, mas acentuando mais ainda as diferenças. E não só isso. Falaremos agora sobre os professores. Ninguém está ouvindo a voz do professor para saber se a escola tem que reabrir ou não. Ninguém perguntou para ele se o professor tinha banda larga em casa. Uhum. Num trabalho com um município que nós investigamos, tinha um grande percentual de professores que não tinham banda larga e nem um computador fixo, ou seja, um notebook ou um PC. E ele tinha que fazer aulas online. Nós estamos falando de milhões de alunos, mas também não vamos esquecer dos nossos educadores, que eles se reinventaram da noite para o dia, mesmo sem ter as ferramentas adequadas. E mesmo assim, não são muitas vezes valorizados. A sociedade pode até ter reconhecido a importância da educação nesse momento da pandemia, mas não ainda a valorização. Porque se discute se deve voltar ou não, mas ninguém ouviu os professores o que eles estão precisando de apoio nesse momento. E não temos política pública para uma educação de qualidade para todas as crianças, nem mesmo para todos os educadores. Isso que você traz é assim perfeito, porque eu acredito que uma coisa vai mudar muito de dentro da escola para fora, né? Eu acredito que a gente está conseguindo mapear as lacunas da educação. O que não pode acontecer é quando voltarmos para as nossas escolas, voltarmos de onde paramos. Porque aí a gente vai estar negando toda essa experiência. Por isso que a gente tem falado muito da questão da saúde mental e emocional. Porque a intelectual, a gente já mostrou que dá conta de buscar. As devidas adaptações, a gente também já provou que dá conta de buscar. A questão agora é como a gente vai sustentar isso sem adoecer. Porque falar de inclusão é falar da inclusão também do professor nesse novo normal, né? Então, por exemplo, eu mesma, a gente já conversou sobre isso, a gente mesmo sentiu e sente muito orgulho do que os educadores estão fazendo, né? Desde carro de som, TV, envio de atividades, aula remota, banco de dados, não importa o quê, mas fato é que poucos professores jogaram a toalha. Uhum. Então, é desse lugar, é um sentimento de pertencimento, basta a gente ver que tem 6 meses que eu e você não conseguimos desamparar os nossos seguidores aqui. E quantas vezes já pensamos, mas a gente sabe que aqui nos sustenta e sustenta eles a um diálogo, uma narrativa comum, que estamos aqui, olha, ninguém está sozinho, ninguém solta a mão de ninguém, né? Olha, é como aquela lenda africana que diz Ubuntu. Todos juntos, nós, eu, Jane, vocês, estamos juntos, mas é preciso que a sociedade brasileira
Vejam um olhar para a educação, né? A falta dessa política pública nacional. Nós não podemos admitir quando se joga a responsabilidade só na mão de um prefeito ou de um governador. É preciso uma ação nacional pela educação, né? E não ações isoladas de organizações não governamentais que estão fazendo seu trabalho brilhantemente. Mas é preciso uma política nacional para todos, para todos. Isso é equidade. E ainda a gente terá de caminhar muito na busca por essa equidade. A Tânia Regina diz assim, inclusive a Dorinha, né? Dorinha, eu tive que não usar o lápis cor-de-rosa, pois era de menina. E ela trouxe essa concepção, acredita? É isso mesmo. Eu vim de uma geração que foi educada que tinha que pintar com lápis cor-de-rosa. Lápis cor da pele, desculpa. Cor da pele. É. E qual era o lápis cor da pele? O rosinha. Meu Deus, ó. Minha pele aqui, ó, é amarela. Pois mas nunca pintamos nem com giz marrom, nem preto. Ou seja, a caixa de lápis de cor é a cor de todas as peles. Mas a gente vive ainda um estereótipo da cor de pele. Da cor de pele e de todas as desigualdades, né, Jane? Que brotam na nossa cara, né? A Cristiane fala, me dá até borboletas no estômago, né, de pensar em tudo isso. Bom, Jane, vamos aos nossos comentários finais sobre educação e diversidade, a ética e a empatia. Bom, eu acho que hoje a gente só abre, né, as portinhas. A nossa ideia é desmembrar um pouco esse tema, trazer, inclusive, algumas dicas, recortes de documentários, porque a gente tem que se apropriar desses conceitos para que a gente possa defendê-los. Não é simplesmente parar de vender boneca branca e começar a vender boneca negra que a gente acabou com o preconceito. Né? Então, é a gente começar a se apropriar. De onde que isso vem? Quais são as minhas falas diárias? Não é? Quantas e quantas vezes a gente, brincando, acaba soltando um discurso preconceituoso? Ai, tá dançando igual uma menina, tá chorando igual uma menina. Né? Então, a educação tem muito que refletir sobre isso. Dos nossos livros didáticos, não é? Dos nossos materiais, por exemplo, homossexualismo é doença. Não. Né? Então, assim, será que a gente já sabia que isso não é mais uma patologia, não é mais considerado uma doença? O que o ismo quer dizer? Sexualismo. Uhum. Então, são coisas que eu acho que nós, educadores, temos que buscar até para ver se faz parte da nossa prática. Uhum. Né? Por quê? Porque nós fomos criados numa escola preconceituosa enquanto alunos, numa universidade, num curso de magistério preconceituoso, e neste momento nós estamos desconstruindo para poder construir um novo alicerce. Então, acho que o convite de hoje é para que a gente pare de brincar um pouco de faz-conta e que a gente realmente visite esses temas com propriedade, aprendendo junto. Né? Tem muito caminho por aí para nós fazermos juntos. Sabe, Jane, isso tudo nos chama atenção, inclusive a mim, eu, Regina, como educadora, para pensarmos sobre os conceitos de pluralidade, multiplicidade, né, e de humanidade. E transhumanidade, que tem a ver com a fusão do ser humano e da máquina. Uhum. Então, acho que tudo isso vai ser importante para que a gente revisite, inclusive, e reelabore, porque
brilhante no ser humano é poder reelaborar a partir de novos estudos, novas leituras, para que a gente reelabore esse nosso pensamento. Bom, como diz Bachelard, se não houver perguntas, não tem conhecimento científico. Hoje foi muito mais provocação para que você pare para pensar nesses assuntos e também olhe que, nesse momento, a gente precisa erguer uma bandeira da educação que seja tolerante, que diga não à intolerância, né? Para que a gente não assista de camarote às barbaridades que estão acontecendo ao nosso entorno. Desde de um que mata por causa do cheiro das fezes de um cachorro, até o juiz que manda soltar o bandido porque o outro não quis usar máscara. Enfim, acho que esse momento é o momento que todos nós vamos ter que cuidar para que essa pandemia não acentue as desigualdades e a falta de humildade, humanidade, ética, de fato. E que a empatia não seja uma palavra dita em vão, que ela faça eco nas nossas ações. Perfeito. Né? Então, fica aqui o convite para continuar nos assistindo e nos acompanhando toda segunda-feira, às 16 horas, eu e Jane, com algum convidado ou não, debatendo alguns temas polêmicos, mas que sempre serão relevantes para a educação brasileira. Tá e, bom? ó, a segunda-feira que vem está fervendo. Isso mesmo. Quero agradecer a participação de dezenas de educadores de todo o Brasil, de vários estados, aqui no Paraná, São Paulo, Amazonas, Santa Catarina. E aí, gente, muita empatia para todos nós. Nós nos preocupamos com a educação porque esse é nosso propósito, né? Mas uma pena que não seja de todos esse pensamento ainda no Brasil, né? Ubuntu para vocês. Procurem essa lenda africana. Ubuntu. Beijo, gente. Obrigado, Jane. Obrigada, querida.